Bom, eu tô aqui hoje para responder mais uma vez essa tag tudo junto misturado, né? Para quem não sabe, essa tag é uma tag onde eu reúno as principais perguntas que me fazem durante um tempo e são perguntas diversas sobre vários temas, vários assuntos, né? Então hoje eu tô respondendo essa tag. Eu peço desculpa por causa da iluminação que não tá boa, já tá escuro aqui, eu resolvi. Só aquele dia que eu falo pra vocês que eu gravo um monte de tags, né? Então hoje é aquele dia, eu falei, não, deixa eu gravar hoje, que eu tô no embalo. Então, se vocês quiserem saber quais são as perguntas e as respostas dessa tag, é só continuar assistindo ao vídeo. Geralmente, né, eu vou acumulando as perguntas, aí quando eu vou responder, os outros 2 vídeos foram assim, né, eu tive que dividir, separar as questões, e muitas pessoas assistiam o primeiro vídeo, mas não assistiam o segundo, então eu resolvi que essa tag aqui, ela terá só 5 perguntinhas, e eu vou procurar ser mais rápida possível para o vídeo não ficar longo e cansativo, tá ok? Bom, então vamos lá. Primeira pergunta. Marcela, você ainda pratica a técnica Pomodoro? Funciona mesmo? Gente, eu divulguei essa técnica para vocês o ano passado, eu não me lembro muito bem, mas eu acho que foi no segundo semestre, lá meados do segundo semestre, eu comentei nas redes sociais que eu estava praticando essa técnica. Para quem não sabe, a técnica Pomodoro é aquela técnica que você trabalha 25 minutos e faz um intervalo de 5. Depois de 4 ciclos de 25, você faz um intervalo de 15, tá? Eu usei essa técnica por uns 2 meses mais ou menos, não de forma, né, todo dia, todo dia. Às vezes eu esquecia ou me enrolava nos 25 minutos, passava de 25, quando eu vejo já estava já no 40 e eu ali trabalhando sem o intervalo dos 5, né, dos 5 minutos. Então, mas eu fiz por praticamente 2 meses antes das férias, né, das festas de final de ano, e eu posso dizer que ela funciona assim. Infelizmente, eu parei, tá, porque começou a correria do final de ano, depois vieram as férias, depois vieram alguns outros assuntos que eu tive que resolver, e eu fui deixando, e hoje eu estou totalmente indisciplinada para ter a técnica Pomodoro rodando aqui do meu lado, tá? Quando eu falo rodando é porque fica o cronômetro no tablet, né, rodando ali os 25 minutos, aí pro 5 ele para, dá um sinalzinho, que é para você parar também. E então eu não tenho, tá, essa disciplina hoje, porque foi tudo assim acumulando e eu voltei àquela vida louca que eu levava. Então eu sento aqui às 10 da manhã, vou até às 5 da tarde, paro, volto às 8 da noite, vou até às 4 da manhã. Então, voltei a essa loucura e para eu agora praticar a técnica Pomodoro, eu tenho que brigar comigo porque tá tudo zoado, né? O meu horário aqui tá todo zoado. Mas é uma técnica, sim, muito boa, dá muito certo. Eu lembro que os meses que eu pratiquei, eu tive uma qualidade de vida muito melhor, tá? Eu bebia minha água, meus 2 litros de água por dia, porque a cada 5 minutos eu tomava um pouco. Eu dormia mais cedo, eu cumpria minhas metas, eu não ficava ansiosa, né? Porque eu eu estava trabalhando dentro daquele ritmo. E então, sim, é uma técnica que funciona mesmo, tá? Eu indico e assino embaixo e podem puxar minha orelha por eu não praticar mais, mas eu vou me organizar, né? Provavelmente eu volto em breve com ela. Segunda, Dona Má. Já passou pela sua cabecinha que a prosa feminina também pode servir para homens e que também você poderia ter uma coluna para homens que trabalham em casa? Te enchendo o saco porque te adoro. Esse é um amigão meu de muitos, muitos anos, que ele nem artesão ele nem trabalhar em casa ele trabalha. Ele escreveu mesmo para encher o saco. Mas eu separei essa pergunta porque eu sei que eu tenho que dar uma satisfação para vocês, meninos, tá? Quando eu replanejei o meu blog, o meu canal, eu realmente pequei porque eu não fiz uma pesquisa antes de acesso, tá? Eu não acompanhei o desenvolvimento.
para falar a verdade, depois que eu fiz toda essa reestrutura no canal e no blog, é que eu pude perceber alguns comentários deixados que os meninos estavam acessando os meus vídeos, né, indo ao meu blog. E agora que eu sou, né, tô mais empenhada em fazer o meu canal crescer, fazer o blog crescer, eu tenho analisado muitas estatísticas. E graças a Deus, eu acho o máximo isso, eu acho uma baita de uma vitória, muitos meninos estão acessando o blog e o canal, tá? Teve um aumento, assim, considerável mesmo, uma coisa assim, tipo de 20% o crescimento, sabe? Então, assim, para mim é muito significativo, porque é sinal que o meu olá, queridões e queridonas, os queridões estão aparecendo, né? Então, eu gostei muito desse aumento, né, que teve. Infelizmente, como eu estava falando, quando eu estruturei o site, o blog e o canal, eu não visualizei os meninos. Apesar de eu ter alunos e alunos presentes, ativos, né? Principalmente lá no meu grupo, né? Tem um aluno super ativo lá. Eu não parei para pensar. Eu lembrava que eu tinha que falar olá, queridões e queridonas, mas eu, na hora de criar a coluna, eu não me toquei que poderia ser uma coluna, né? Que eu poderia fazer uma coluna mais unissex. Eu foquei as meninas. Até porque as mulheres que trabalham em casa, seja com artesanato ou com produtos digitais, produtos info, ela geralmente são mulheres casadas, são mulheres que têm sua rotina diária em casa, né, dona de casa, tem os seus filhos para cuidar, o marido que vai chegar. Então, eu foquei mais elas, o momento delas, né, para elas lerem e darem aquela arejada. Então, eu acabei pecando por esse lado porque eu esqueci dos meninos, dos homens. Mas nada impede que eu transforme essa coluna num dia qualquer numa coluna prosa masculina, ou então prosa com os meninos, né? Porque aí eu irei falar, de repente, de roupas que os meninos podem usar no seu dia a dia, os que trabalham em casa. Que mais? Eu posso falar de perfumes, eu posso falar de até mesmo produtos para tratamento da pele masculina. Então nada impede, né? Já que vocês estão crescendo aí, né? Nos seguidores, nos inscritos do canal, nada me impede de fazer, né? Uma coluna para vocês também nesse dia. Então eu vou intercalar de repente entre prosa feminina e conversando com os meninos. De repente, né? Se vocês quiserem, é só mandar aí mensagem, deixar comentários aí embaixo que eu faço isso. Mas não foi de uma forma discriminativa, não. Foi realmente porque eu, na hora, eu não visualizei os meninos. Mas eu sei que eles estão aí, que vocês existem, tá? Então vocês me desculpem, em breve nós teremos uma conversa com os meninos, tá? Bom, terceira pergunta. A terceira e a quarta pergunta são perguntas relacionadas a um vídeo, tá? Que a Famaura, que é designer de scrap digital, de kits digitais, né? Que a gente costuma falar, é relacionado a um vídeo que ela lançou essa semana no canal dela, contando a história do scrapbook e falando sobre exercícios de criatividade, né? Para aguçar a sua criatividade. Confesso que eu acordei com com essas perguntas que me chegaram. Eu fiquei meio assim atordoada, né? Ué, o que tá acontecendo? Aí fui assistir o vídeo dela, tal. Bom, a Famaura, ela fez uma pesquisa bacana sobre a história do scrapbooking, uma pesquisa bem detalhada, né? E até conversei com ela depois disso, porque ela começou a contar a história de uma época para cá. Ela não foi lá mesmo na história. Apesar que, deixar bem claro, o vídeo dela conta metade da história. A outra metade estava no blog dela em links para vocês irem se aprofundar na história, tá?
Mas, como eu já te contei, acho que contei, citei alguma historinha aqui sobre a história do scrapbook, vieram essas perguntas e ela também falou sobre programas que se usa para fazer scrap digital, enfim. Então, são essas duas perguntas que estão vindo agora que estão relacionadas a esse vídeo dela. O vídeo dela e a postagem no blog eu vou deixar aí embaixo, tá? Para vocês irem lá, ou assistirem o vídeo e verem lá o conteúdo que ela deixou disponível no blog dela, tá bom? Então, a terceira pergunta. O scrapbook é americano? Surgiu quando? Bom, os rascunhos que a gente tem noção, que a gente tem conhecimento do scrapbook, né, do que seria hoje o nosso scrapbook, ele é datado do século XV, tá? Do século XV. Então, esses rascunhos, né, a gente tem conhecimento da Inglaterra, ok? Então, se você for olhar a história em si, o scrapbook não é americano, ele é europeu, tá? Ele é inglês. Apesar que quando chega ali, tem lá suas divergências ali, né? A gente acaba se perdendo ali no meio. Mas vamos considerar que, pelo que eu pesquisei, né, e até um dos textos que a Famaura usa como referência, mostra que é a Inglaterra. Tá? Então foi no século XV, na Inglaterra. Bom, existiam livros que as pessoas preenchiam com textos relacionados a alguma data, com fotografias não, porque fotografias é do século XVIII, né? Mas desenhos, né? Alguma coisinha que alguma criança desenhava. Quando as crianças, as mães cortavam os cabelos das crianças, elas faziam os tufinhos de cabelo e colava, e colocava a data, o nome da criança, tal, algum momento ali durante o corte do cabelo. Então, esses cadernos, né, que acabou virando caderno de memória, eles são os pré-scrapbook, né? Eu, quando comecei no scrap, eu ouvi uma historinha que eu achei super bonitinha, eu vou contar agora, que devo ter contado em algum vídeo aí no passado, que freiras iam pro leste europeu, pro norte europeu, enfim, iam lá para cima, né, freiras, não sei agora, não tem conhecimento se francesas, inglesas, italianas, elas subiam, iam catequizar lá, tá, no leste europeu, norte europeu. E elas iam longe, ficavam longe das suas famílias, né? Porque elas estavam em território estrangeiro, elas estavam em território de guerras, de batalhas, então elas não tinham como vir visitar os parentes dos familiares também não podiam ir visitá-las, então elas recebiam cartas. Muitas cartas, elas vinham com fotos, abafo, vinha com imagens, desenhos, vinham com receitas, iam com detalhezinhos, assim, né, com lembrancinhas, com coisas que elas podiam guardar como uma memória da família delas. Então elas iam colecionando, colando nesses cadernos, tá, nesses livros. Então, também tem essa versão. Eu acredito nas duas versões, tá? Dessas freirinhas também acredito. Pode ser que tenha acontecido mais recente, entre aspas, né? Mais no século XVIII, mais no século XVII, XVIII. Mas do século XV eu acredito também, tá? Também o que se fazia, né, gente? Tinha que escrever, né, naquela época. Não tinha televisão, não tinha internet. Eles iam fazer, eles tinham que escrever, né? Então eu acredito que era tipo um diário, né? Então alguns historiadores aí da arte do scrapbook, eles acreditam que os primeiros rascunhos são datados do século XV, ok? Bom, e eu sempre falando com a mão, né? Como se vocês estivessem vendo eu apontar para lá, mas tudo bem. Então, assim, a Famaura ela começa a contar do século XVIII para cá, quando essa forma de guardar
guardar a memória, né, vamos assim dizer, ela foi aplicada por Thomas Jefferson, que foi o primeiro americano a usar essa técnica para guardar as memórias, as coisas que ele tinha, nas ideias, enfim. Então, existem livros na Amazon que vocês podem estar comprando, se eu não me engano, um dos livros estava, se eu não me engano, $1, uma coisa assim, $2, e que fala mesmo, scrapbook, Thomas Jefferson e tal. Mas é do século XVIII para cá, né? Depois vieram as fotos e tal. E ele foi influência para uma scrapper, e ela assim começou a desenvolver desta forma. Ela pegava as fotos dos seus familiares e ia decorando, né, a página, fazia as montagens, escrevia e tal. Então, o que a Famaura falou, ela começou a contar o scrap americano. Tá? Então, quando vieram me fazer essa pergunta, eu achei importante eu gravar essa resposta para que as pessoas entendam que a Famaura não está errada, eu não estou errada. Acontece que ela começou a contar a partir do scrap americano, tá? Mas existem relatos que realmente o scrap é europeu, ok? Bom, espero que tenha sanado essa dúvida aí, né? Essa confusãozinha, tenha acabado. Vocês cliquem aí nos links da Famaura, vão lá ver que ela colocou mais informações lá, inclusive tem um texto que se remete a essa informação que eu falo dos livros que guardavam, né? Tufinhos de cabelos e tal. Então vocês podem ir lá conferir o vídeo lá com ela, tá? O texto lá dela. Quarta questão. Quais são realmente os programas para se fazer scrapbook digital? O Corel Server? Corel Server? O Corel Server, sim. Bom, vamos lá. Quando você vai criar, eu não sou, gente, de forma alguma entendida no assunto de scrapbook digital, confecção. Eu fiz algumas páginas, fiz alguns kits, né? Mas não é a minha área, não é a minha praia, tá? Eu gosto de criar, sim, papéis. Vocês sabem que quem me acompanha, já foi na minha loja um tempo atrás, viu que eu tenho papéis marmorizados digitalmente. Quem acompanha o meu trabalho vê que volta e meia eu estou imprimindo papéis que eu mesmo crio. Então, eu gosto de criar. Mas a minha escola é o design gráfico, né? Não é designer digital. Apesar de eu ter começado no design digital, mas a minha escola é gráfica, tá? Então eu não sou uma expert em kits digitais. Bom, eu faço uma mínima ideia de como é feito, tá? Mas eu não sei se eu estou certa. Mas eu vou partir do princípio do design gráfico, tá? O que eu entendo na hora assim que eu vou montar os meus kits digitais. Bom, quem sabe desenhar, desenha, escaneia e vetoriza. Quando a gente fala vetorizar, a gente está falando em desenhar, tá? Então, quando a gente vai desenhar, isso é para criar os kits, tá? Não é para montar o scrap digital, é para montar os kits. Quando a gente desenha, a gente usa dois programas, o Corel e o Illustrator, tá? O Illustrator, para quem não sabe, é da linha Adobe. Bom, quando você desenha, você desenhou lá, vamos supor, uma menininha de óculos, de chapéuzinho. Aí você coloriu, né? Você fez algum movimento na mãozinha dela, enfim, você desenhou a bonitinha. Você exportou do Illustrator, por exemplo, como imagem. Aí, como imagem, você vai fazer o tratamento no Photoshop ou no Fireworks. Os dois são do Adobe. A diferença, ou da Adobe, a diferença é que o Photoshop, ele é mais completo, ele é mais, vamos dizer assim, ele é mais fera no assunto, tá?
Então, no Photoshop, você tem mais recursos. A qualidade, quando ele vai salvar a imagem, seja PNG, que são extensões, né, ligados à foto, a imagens, seja PNG ou JPEG, que é mais comum para imagens, para fotos, a qualidade é muito boa, tá? É qualidade que você pode mandar para uma gráfica. É uma qualidade que você pode publicar numa revista, é qualidade que você pode publicar no outdoor, né? Então ele é um programa pesado, um programa forte para fazer esse tipo de tratamento, seja em fotos ou imagens que você criou. Quando você faz no Fireworks, o Fireworks é qualidade web, né? Você não consegue, mas eu consigo imprimir, fica bonitinho, tal, não fica pixelado, né, cheio de quadradinho, não fica borrado, nada. Porque você salvou com uma resolução mais alta, tá? Mas ele não é um programa, Fireworks, para você preparar uma imagem, uma foto e mandar para uma gráfica para sair numa revista. Ele não tem essa potência, tá? Então, Marcela, eu uso muito o Fireworks, né? Eu quando comecei no digital, né, na verdade fazendo web, né, layouts para web, para sites, eu usei muito Fireworks. Para depois eu ir, para quem conhece a minha história, para eu ir para o design gráfico foi um sacrifício, porque aí eu tinha que usar o Photoshop, pela potência que o Photoshop tem, né? Falando assim. E então eu tive que ir para o Photoshop, né? Quando eu fui para o design gráfico, eu fiz o inverso. Eu comecei no digital e fui para o gráfico. O certo é você ir do gráfico para o digital. Então, pelo que eu entendo, tá? Assim, para quem faz o scrap, os kits de scrap digital, você desenha no Illustrator ou no Corel e transfere ao salvar como imagem para terminar o tratamento no Photoshop ou no Fireworks. Tá ok? Então, programas de vetores, de desenhos, Illustrator e Corel. Programas para edição de fotos e imagens, Photoshop e Fireworks. Tá ok? No vídeo, nesse mesmo vídeo, a Famaura fala que ela usa para imagens, né, quando ela vai montar os kits dela, que ela usa para imagens o Illustrator, ou o Corel e o Photoshop. A gente que mexe com isso, a gente entendeu que ela quis dizer que depois que saiu do Illustrator, né, que ela desenhou no Illustrator ou no Corel, ela transformou em imagem, então ela trabalhou no Photoshop. Só que para quem não conhece, né, como foi o caso dessa minha aluna, ela não entende muito bem essa parte, falou, mas você falou que imagem é no Fireworks e no Photoshop? Aí eu, meu Nossa Senhora, deixa eu ir lá explicando direito, né, porque deixa eu desfazer a confusão. Aí eu resolvi, né, vir responder. Nossa, até a sobrancelha foi pela. Aí eu resolvi vir responder direitinho, né, para tirar qualquer dúvida. A Famaura não está errada, ela só usou aquele raciocínio dela de designer, né, porque como ela dá muita aula, então ela tem muitas alunas, talvez ela focou as alunas que estivessem assistindo o vídeo, né. Mas, para quem não assistiu, ela quis dizer que ela usa o Corel ou o Illustrator para desenhar, né, para vetorizar, e depois deles prontos, ela transfere eles como imagem para o Photoshop. Certo? Então, essa confusão também espero que tenha sido sanada. Bom, eu fico por aqui. Eu ia responder outra perguntinha, mas o vídeo já está muito extenso, muito cansativo. Então, eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostaram, dê aí a curtidinha. Quando vocês dão a curtida, vocês permitem que o vídeo seja mais divulgado pelo YouTube e outras pessoas tenham acesso. Então, eu peço para que vocês curtem, para que vocês favoritem, para que vocês compartilhem,
Porque a gente que trabalha com vídeo, como eu já falei para vocês, a gente precisa desse feedback para dar aquele impulso, né? Para a gente poder trabalhar mais com vídeos e oferecer mais qualidade para vocês também, mais ensino para vocês, conhecimento para vocês, né? A gente poder compartilhar as coisas que a gente sabe, que a gente aprende. Tá ok? Então eu fico por aqui. Obrigada por ter assistido. Beijo Akitas 1000 e tchau. Se você gostou, clique em gostei. Se inscreva no canal para receber a atualização antes de todo mundo. E me ajude na divulgação compartilhando este com seus amigos. Obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.